pega a linha de raciocínio espiritual de Deus. É no dia da tempestade que você tem que ter ânimo. Por quê? Porque você está tendo o privilégio de manifestar a glória de Deus através da tua vida. Que isso, profeta, está certo? Olha isso, tão certo como Deus vive. No dia da morte de Lázaro, olha o que Jesus falou. Isso é para que o teu nome seja glorificado. No dia de uma perca que Jesus chorou porque amava Lázaro, era um amigo muito próximo. Jesus disse para Marta, essa morte é para a glória de Deus. Você está compreendendo, sim ou não? No mundo espiritual, o pensamento é assim. No dia da tempestade é aí que você tem que estar animado. Porque aquela tempestade vai mostrar que Deus é com você. Aquela tempestade vai mostrar o poder de Deus na terra, para que os homens creiam que Ele é. Por isso que Jesus disse quando Lázaro morreu, aquela morte é para a glória de quem? Os discípulos desesperados, Marta e Maria chorando, se lamentando. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão estaria vivo. Jesus disse, não te disse eu, se creres verás a glória de quem? Você está compreendendo sim ou não como é que o mundo espiritual funciona? E nós temos que ter a mente do mundo espiritual. Se você tem a mente do mundo espiritual, você tem uma fé vencedora. No dia da tempestade você tem que estar animado. Por quê? Porque agora eu vou mostrar que meu Deus é grande. E não há alegria maior no céu depois da salvação do que quando Deus olha para a terra e vê você igual a Jó. Como? Mesmo na luta dando glória a Deus. Deus permitiu tudo isso só para mostrar para o diabo que Jó não era igual a ele. Você está compreendendo sim ou não? Mas tem gente que na hora da tempestade, a fé dela... Tem gente que na hora da tempestade o ânimo dela... Tem gente que quando o céu fecha, o céu escurece, a fé dela, ainda que você fique triste, você tem que pensar que você precisa usar fé. Porque não dá para controlar as emoções, mas dá para crer em meio à tribulação. Diga glória a Deus. Não dá para controlar as emoções, mas dá para crer em meio à tribulação. Amém? E a palavra diz mais assim. A palavra diz mais assim. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Quando Pedro disse assim, eu também quero experimentar, eu também quero andar sobre as águas. Jesus não disse assim, pera Pedro, agora não. Jesus não disse assim, pera Pedro, isso aí a gente vê para outro dia. Jesus disse, vem. Por quê? Porque Deus não vê a hora de você experimentar o poder dele na tua vida. Você está compreendendo sim ou não? Jesus não disse assim, não Pedro, deixa sair para outro dia. No meio do mar, perigo retado, Jesus disse assim, ó, vem, está esperando o quê? Já passou da hora. A demora é você que está demorando de pular daí e vir para cá. Porque por mim a gente nem barco usava. Saía todo mundo andando.
Ah, profeta, mas é porque Deus está preparando algo para mim. Mentira. A sua história já está escrita. Mas por que Deus está preparando você? O que Ele tem já está pronto. Antes da fundação do mundo. O que Ele tem já está pronto, gente. Quem não está pronto é a tua fé. Porque você está duvidando. Quem não está pronto é a tua fé, porque você está sem ânimo. O que Deus tem já está tudo pronto. Tem gente que fala assim, não, é porque Deus está preparando as coisas. Não, já está tudo pronto. Quem não está preparado é a pessoa. Por isso que Jesus, sem pensar duas vezes, disse, pode vir. Já era para ter vindo. Está esperando o que aí? Amém? Aí diz assim a Bíblia, reparando, porém, na força do vento, começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. Olhe para o seu profeta. Pedro estava muito bem, mas ele cometeu um erro muito grande. Ele ficou reparando. Tem gente que ela está muito bem. Olha onde você está. Você é sustentado pela fé. Tem gente que queria estar aí onde você está lá fora presa nas correntes do diabo, comendo o pão que o diabo amassou e por mais que você chame, ela não consegue sair. Você já está bem, mas sabe por que você acha que não está bem? Porque você está olhando para outro lugar. Você começa a comparar a tua vida com a do outro. Você começa a comparar a tua vida com a de fulano. Quando você compara a tua vida com a do fulano, você começa a afundar. Porque você começa a desvalorizar o que Deus já fez na tua vida. Você está compreendendo sim ou não? Você começa a desvalorizar o que Deus já fez na tua vida. Mas o que Ele já fez na tua vida, para quem está lá fora, já é muita coisa. Você está compreendendo sim ou não? O que Ele já fez na tua vida, para quem está lá afundado, é muita coisa. Ah, mas é porque, profeta, é muito difícil. Deixa eu te contar um segredo do Senhor. Não conta para ninguém não, tá? É um segredo do Senhor. Eu estou contando aqui porque é dentro da igreja. Amém? Deixa eu te contar um segredo do Senhor. Deus, Ele mostra o caminho, mas Ele nunca vai te contar como vai ser a caminhada. Deus mostrou para José que ele seria cabeça e não cauda. Mas Deus não disse para ele que num caminho ele ia cair dentro do poço, que ele ia ser vendido como escravo, que ele ia ser preso injustamente. Deus só mostrou para ele que ele ia ser cabeça, mas não disse para ele como ia ser a trajetória. Sabe por que Deus não conta? Para não te estragar. Porque quem Ele diz que você vai ser, a tua trajetória que vai transformar no que Ele diz que você vai ser. É a tua trajetória, a caminhada, que vai fazer você ser quem Ele disse que você seria. Por isso que Ele não te conta, faz parte do caminho. Por isso que José sofreu, comeu o pão que o diabo amassou. Jogaram no poço, venderam como escravo. Porque Deus disse que ele estaria por cima e não por baixo. Só que Deus não contou como seria o caminho. E o caminho foi doloroso. Porque Deus precisava fazer dele quem Deus disse que ele seria. E o caminho ia fazer isso. Você está compreendendo sim ou não? Então tem gente que no meio do caminho, ela começa a ver que não é tão simples. Aí ela começa a reparar e comparar.
ela compara fulano, compara Beltrano, compara a vida de um, compara a vida de outro, começa a reparar onde não é para reparar, e ela começa a desprezar o que Deus já fez na vida dela. Aí ela começa a afundar. Ela começa a afundar. Mas se alguém pudesse pegar o que Deus fez na vida dela para si, se fosse apalpável e fácil de pegar, se alguém pudesse pegar, a pessoa ia sair pulando de alegria. Sabe por quê? Porque para ela é muita coisa. Mas sabe por que para você é pouco? Porque você está olhando para a vida dos outros. Quem entende o que Deus está falando? Quem entende o que Jesus está falando? Você entende, sim ou não? E ele diz mais assim, 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é filho de Deus. Olhe para mim. Jesus perguntou para ele assim: por que você duvidou? Jesus perguntou para ele, eu vou responder por ele. Ele só duvidou porque ficou olhando para a vida dos outros. Ele viu que o vento era forte. Ele viu que o vento era impetuoso. Irmão, não, deixa o forte lá. O importante é que você está andando sobre as águas. Ele viu que o vento soprava. Aí ele começou a desprezar que ele estava vivendo algo maior do que o vento. Ele estava andando sobre... Ele estava andando sobre as águas. Mas ele ficou olhando que o vento era muito forte. Ele, nossa, como... Eu nunca experimentei o vento assim. Olha como o vento é forte, porque dentro do barco a gente não sente. Olha que legal. Mais legal era o que ele estava fazendo o que nenhum homem jamais fez, andando sobre as águas. Ele desprezou o que estava acontecendo e começou a afundar. Eu respondo por ele, quando Jesus disse: por que duvidaste? Porque eu fiquei olhando para a vida dos outros, e não porque o Senhor já fez na minha vida e vai fazer. Amém? Não fica olhando para a vida dos outros, não. Deus já fez e vai continuar fazendo. Amém, gente? Fique em pé.